nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo. Estamos no ar com mais um programa Casa de Lei, aqui na Rádio Toques de Aruanda. Muito boa noite a você, 4 de agosto, 9h02. Eu me chamo Alain Barbieri, sou dirigente do Templo Escola Casa de Lei e toda terça-feira eu estou aqui, das 9 às 10 horas da noite, conversando com você sobre Umbanda. Nosso objetivo aqui é verdadeiramente falar sobre a nossa religião e, de alguma forma, contribuir com o seu crescimento, com o seu amadurecimento, somar com o que você já sabe, com o que você acredita. Então, permita-se ouvir, absorver, aprender e conto aí com a sua participação, seus comentários, perguntas, interações aí nas redes sociais que nós estamos neste momento. Vânia, seja bem-vinda e quais são as redes sociais que o pessoal pode participar? Boa noite, Alain, obrigada, boa noite a todos. Bom, as redes sociais para interagir aqui com o programa, começando pelo Face, Templo Escola Casa de Lei, a fanpage, ou Alain Barbieri, como fanpage também, ou perfil pessoal, continuando como Alain Barbieri. Temos o e-mail, perguntas@casadelei.gmail.com. Me confundi agora, né, Alain? E agora temos o Skype também, Casa de Lei ou Alain Barbieri. Estamos aqui à disposição, recebendo suas perguntas e já passando aqui para o Alain. Só queria agradecer a todos pela sexta-feira passada que fizeram presentes lá na nossa gira de ciganos. Obrigado a todos pela visita, pelo carinho de todos. Queria agradecer em especial aqui a Daniele, que veio de longe com a família inteira e ainda trouxe 2 presentinhos que é uma gracinha lá da fanpage Orixá das Artes, que eu amei, super fofos, e prometi para ela que eu mandava um beijo aqui hoje ao vivo. E como já vi que ela está no intervalo da facu ouvindo, então um beijo, Daniele. Obrigada mais uma vez pelo carinho. É isso aí. Obrigado, Daniele, e a todos os irmãos que estiveram lá com a gente presentes. Lembrando que para você que nunca esteve na casa, no templo, nossos trabalhos ocorrem todas as sextas. Qual horário? Todas as sextas, das 8 até 10, 11 horas, enquanto tiver os consulentes. A partir das 7 horas já está sendo entregue as senhas e permanecem até as 8h30. Ótimo. Bom, isso aí, estamos ao vivo e vamos responder as perguntas, né? Os canais que estamos à disposição, a Vânia já passou. Eu só quero reforçar que nós aqui vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis. E se de repente alguma pergunta que você tem enviado não for respondida hoje, não se preocupe, que será nos próximos programas ou nos nossos vídeos, são publicados às quintas-feiras, em que eu dedico eles somente para responder as perguntas. Então, mande a sua pergunta à vontade, que de qualquer forma, em algum momento, ela será respondida. É isso aí. Posso começar daqui, então? Manda, Vânia. Bom, a Renata já manda aqui a pergunta dela. Os guias que me assistem trabalham muito com equilíbrio ou positivo. Nos deparamos muito com outros médiuns que acham que tudo é macumba. Como lidar com tudo isso no mesmo congá? Axé e boa noite. Então, se você faz parte de um terreiro que os médiuns pensam dessa forma, você faz o seu trabalho da forma que você tem que fazer, né? Porque quando você não dirige uma casa, você tem que se adaptar ao que está acontecendo. Todos os terreiros têm os seus conflitos de ideias, né? Então, a gente não precisa discordar de tudo. Você pode conviver, né? E respeitando sempre as diretrizes
ditadas pela hierarquia da casa, dirigentes, e fazer o seu trabalho, né? Porque aquele momento em que você está incorporado é só você. É você e o seu guia. Então dedique-se a fazer o que o seu guia está ali te passando e o que você acredita ser também certo. Como eu disse, dentro dos princípios daquele terreiro. Então não adianta você fazer nada com os outros. Cada um pensa necessariamente o que quer aí da espiritualidade, do papel do guia. Tem gente que acha que o guia está ali para fazer mandinguinha, né? Passar erva e vela para acender. E existe um outro contexto por trás, um trabalho psicológico profundo que o guia realiza e se torna às vezes imperceptível porque a gente está preocupado com quais ervas que o meu guia vai mandar a pessoa tomar banho, né? Então, existe um trabalho por trás, psicológico, feito pelos guias, que é o que realmente vai mudar a vida das pessoas. Porque a gente tem que ser bastante coerente. Nós lidamos com as coisas espirituais, mas o que acontece dentro de um terreiro de Umbanda, na sua maior parte, são problemas psicológicos, emocionais, bloqueios, entre outras coisas ligadas ao ser humano. E não necessariamente a espíritos, a demandas, a quiumbas. Então, quando se eliminou todas as possibilidades psicológicas dessa pessoa, aí entra no contexto espiritual. Fora isso, é algo complexo, mas tem que se tomar cuidado para não cair no vício do banho, né? Banho, com certeza. Mandinga, feitura, iniciação, a oferenda e tudo mais, tá? Enfim, faz seu trabalho aí, o seu guia sabe o que está fazendo e segue os princípios que a casa ali determina, tá bom? O Marcos Senna mandou um boa noite e pede para mandar um axé para eles. A rádio está muito bom, ele falou. Axé, meu irmão. Obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho aí, viu? O Speed Gomes pergunta, queria saber como se comunicar com os guias que nos acompanham. Como posso ter a abertura deste canal? Então, você pode ter abertura disso, na verdade, através da sua inspiração, né? Das suas orações. Você não vai ouvir uma voz na sua orelha dizendo, agora você faz isso, né? Uma voz rouca, uma voz suave. Não, na verdade são inspirações. A gente tem que aprender primeiro, né? É muito complexo isso, mas nós primeiro precisamos aprender a nos ouvir, a compreender quem nós somos, aprender a analisar os nossos comportamentos, as nossas emoções, para a partir daí começar a diferenciar o que vem de fora. Influências positivas e influências negativas. Quando nós falamos da busca pelo autoconhecimento, não é necessariamente para você virar santo, mas é para você aprender a saber quem é você, como se processa as informações na sua cabeça, quais são os gatilhos emocionais que você dispara em determinados momentos, o que acontece com você no dia a dia. É meio um trabalho interno, né? E para você compreender como que os guias falam comigo, porque às vezes a gente acha, fechei o olho, veio na minha cabeça agora, azul significa que o meu guia está falando azul para mim. Né? Esse processo de inspiração, de intuição, é muito mais difícil do que parece. Então a gente só precisa primeiro estar aberto à espiritualidade e buscar nos compreender. Né? Enfim, às vezes, não importa se veio do alto, se veio do embaixo, se veio de mim. Não importa se aquela mensagem ou aquela inspiração, de onde veio. Porque às vezes a gente está ali pensando, eu não sei se eu acendo uma vela branca, se eu acendo uma vela azul ou se eu acendo uma vela verde. Segue a sua intuição e não necessariamente isso é do plano espiritual, mas talvez seja do seu inconsciente dentro daquela sua necessidade naquele momento. Como eu disse, é complexo, mas você precisa aprender a se conhecer. Precisa aprender a saber o que é bom para você, o que te faz bem, o que te faz feliz. A espiritualidade vai entrar nesse meio aí, ó. Quando você começa a se descobrir e entender a sua mente, suas emoções, seus comportamentos, os seus pensamentos, a espiritualidade só insere uma informação ali dentro. Não é algo que vem de fora, não é algo externo. É interno que complementa o que você é. Então, se você não se conhece, se você não busca se compreender, dificilmente você vai conseguir fazer isso com os guias espirituais ou com espíritos obsessores. Parte de dentro. E exige dedicação, disciplina, compromisso com você mesmo, nesse sentido. Tá bom? Obrigado pela sua participação, viu? Vou continuar passando as perguntas aqui, Alan. Ok. Quem quiser mandar suas perguntas ainda dá tempo, estamos recebendo pelos canais do Face, e-mail, estamos aqui à disposição. O Flávio, ele manda um parabéns pelos vídeos educativos em relação à nossa amada Umbanda. Flávio Rodrigues. O André. Olá, meu amigo querido. Alan, estou começando a sentir
minhas entidades mais perto de mim. Estou desenvolvendo mais. E assim tenho muito medo de errar. Estou mesmo a fim de fazer a caridade. Será que você poderia me dar dicas de como ser um bom médium e fazer as coisas corretamente? Queria que você me ajudasse. Coloquei fé no meu trabalho e na minha mãe de santo, que tem 84 anos. Fico só com medo de incomodar ela. Será que você poderia me responder? Por favor, axé e axé a sua casa. Axé, meu irmão, obrigado. Eu agradeço sua confiança, mas assim, do mesmo jeito que você não está me incomodando, você também não vai incomodar a sua mãe de santo. Né? Porque eu não imagino que você está me mandando a pergunta querendo me incomodar. Você está mandando a pergunta porque você confia em mim. Então eu vou recomendar que você tenha essa mesma confiança pela sua dirigente espiritual. Você não vai incomodar ela. Eu acho que vai ser bom para ela também saber que você confia nela. Porque quando a gente pergunta para o nosso dirigente é porque a gente confia no que ele vai dizer. Né? Então eu acho bacana você levar esse seu questionamento para ela no caso. Né? Que tem tanto tempo de Umbanda e eu acredito que tem muito a te ensinar. Mais do que eu, possivelmente. Tá? Agora, o que eu te recomendo dentro do meu ponto de vista é você buscar ser uma pessoa de caráter, equilibrada emocionalmente, ser feliz, ser realizado na vida, ser justo, honesto, e ser médium é um reflexo. Né? Se você for um bom ser humano, você vai ser um bom médium. Agora, a parte ritualística, segue os princípios da casa que você está e conversa lá com a dirigente. Tá? Esse é o meu conselho real para você. Bom, vou passar aqui da Raquel, tá? Olá, Alan e Vânia, boa noite. Essa semana me veio um pensamento. Tem como eu saber se os nossos guias são de Angola, Queto, Nagô, Jeje, independente da linguagem da casa que frequenta? Ou eles mesmos, os guias, falam essa linguagem? É a Raquel, tá, Alan? Ok, Raquel, obrigado pela sua participação. Bom, olha, os guias não têm nem nação, nem religião, nem segmento, não tem nada. Os guias se adaptam aonde você está. Então o guia não tem essa de o guia é daquela nação, o orixá é do candomblé, o orixá é da Umbanda. Não tem. Isso não existe. Claro, você que está me ouvindo, pode ser que você já tenha ouvido alguém dizer, mas eu estou dizendo, o guia não tem religião, o guia não tem vertente. Você pode se identificar mais com um segmento ou com outro, e o seu guia vai se adaptar aonde você está. Se você sair da Umbanda e for para o candomblé, a sua espiritualidade vai se adaptar àquele segmento religioso. Se você sair do candomblé e for para o budismo, seus guias vão se adaptar ali para promover o seu crescimento e a sua evolução. Eles não vão deixar de te ajudar. Então, incorporar não é necessariamente o trabalho dos guias só. Né? O trabalho dos guias é te ajudar no seu processo evolutivo, aonde você estiver. Tem ateus que são acompanhados por guias mentores espirituais, que são seres humanos incríveis. E tem um bandista que não presta, cheio de guia do lado. Então, a questão não é necessariamente a incorporação, é o trabalho mediúnico. A questão é que o guia não tem religião e ele vai te impulsionar ao crescimento aonde você estiver. Então, o guia não tem nação, o guia não tem religião. Essa história de que os seus orixás são do candomblé, por isso que você tem que fazer o santo lá, ou aquele que sai do candomblé e ouve, seus guias são da Umbanda, essas coisas não existem. Não existe. Ou você gosta daquilo ou não gosta. Ou você é de Umbanda ou você não é. Ou você é do espiritismo ou você é do candomblé ou da quimbanda, seja o que for. É você que escolhe, não é os guias. Né? Pode ser que aquela religião possa te promover um crescimento, possa despertar em você a sua evolução com mais intensidade. Daí pode sim os seus guias te orientarem a seguir aquele caminho religioso. Mas não que o guia é umbandista, não que o guia é espírita. Isso não. Tá bom? Obrigado pela sua participação, meu irmão. Bom, deixa eu ver aqui as mensagens do pessoal adicionando aqui no Facebook. Sejam bem-vindos. O nosso Face é Alan Barbieri, o perfil. Eu quase já não estou mais recebendo adesões aqui, pedindo sempre que as pessoas vão lá na fanpage, curtir a página e acompanhar as publicações lá. Porque a página, o perfil está lotando já e nós não queremos deixar de receber vocês aí nas redes sociais. Então tem a página que é ilimitado. Tá? Então curte lá, Alan Barbieri, assim como o Templo Escola Casa de Lei. Eu estou vendo aqui vocês curtirem, comentarem, muito legal. Muito obrigado mesmo, tá? Quer passar daí? Quero sim. O Luiz Evandro, ele manda boa noite e diz: Alan, assisti hoje a aula do Doutrina postado essa semana. Amei os seus comentários sobre nossa amada Nanã. Você poderia falar 2 minutos sobre o dogma antigo
daqueles que temiam esta Iabá tão maravilhosa? Ah, você não comentou referente ao sincretismo dela. Poderia passar, por favor? Ah, tá. Você comentou sobre o Santana. Acho que está no material complementar, né, Alain? Nossa Senhora Santana, né? Enfim, eu deixei no material complementar isso. Sim. Tá, Dinanã? Posso não ter comentado no vídeo, mas com certeza está no material complementar, até porque é só uma informação complementar mesmo. Agora, aquele mito, né, de Nanã Buruquê, aquela história de que Nanã é a Senhora da Morte, né? E por isso até que ela é tão temida na África, em alguns casos, em algumas tradições. Ela é um vodunce, né? Ela não é um orixá. Ela vem de outro culto, né? Especialmente o culto de Jeje, onde se cultua os voduns, e ela tem uma característica de que, em alguns casos, os homens não podem cultuá-la. Por isso que até alguns terreiros de Umbanda dizem que, onde se incorpora Nanã, os homens não podem estar de pé, ou os homens não podem cantar. Enfim, são lendas em torno disso, e que é respeitável que exista dentro do culto africano, mas na Umbanda nós não aderimos a essas crenças. Então se cultua normalmente. Nós cultuamos Nanã Buruquê tranquilamente. Eu, particularmente, tenho uma relação muito próxima com esse orixá, de afinidade. E, enfim, não há porquê não ter, tá? Então são crenças, meu irmão. É legal que você está estudando e você está sabendo bem disso daí, porque você está participando do estudo, que é o doutrinário umbandista, e lá a gente cita sobre isso, né? A importância de nos relacionarmos com os orixás. E Mãe Nanã é uma orixá como todas as outras, uma divindade como todas as outras, e está aberta para o nosso envolvimento com essa força, né? Isso aí. Obrigado pela sua participação, tá? O Elson mandou boa noite e diz: sou médium e comecei a me desenvolver, mas no momento estou parado. Mas ganhei uma imagem de um caboclo. Qual a maneira melhor de batizá-lo? Grato, que Pai Oxalá o abençoe. Então, a imagem é uma referência. Nós temos ali como se fosse um norte vibratório, né? Então, o que você vai fazer ali, basicamente, vai ser fazer uma oração diante da imagem. Não precisa de muitas coisas. Agora, quer fazer um ritual? Pega lá algumas ervas de caboclo ou de Oxóssi. Quer dizer, todas as ervas são de Oxóssi. Mas existem algumas específicas, como guiné, como folha de laranjeira, como samambaia, entre outras. E aí você ali faz um banho de ervas, com um banho de ervas, lava aquela imagem e acende uma vela para caboclo ali do lado da imagem, pede para o caboclo consagrar, ou a Oxóssi, né? Enfim, aí você tem ali uma referência da vibração, tá? Mas a imagem ela é uma referência, como eu disse, do que nós estamos cultuando, né? Então nós temos lá a imagem de tal orixá de Jesus Cristo, que faz referência ao Oxalá, né? Oxalá não está na imagem, mas me lembra Oxalá. A imagem de Jesus Cristo me lembra Oxalá. E tanto que tem uma simbologia de sempre estar ao alto do congá, e quando nós olhamos para aquela imagem, nós olhamos para cima. Também é uma simbologia de olhar para o alto, mostrando que Oxalá está no alto, né? É o primeiro, é o superior, é o mais puro, né? Enfim, então, são símbolos. A religião de Umbanda ela é repleta, riquíssima em simbologia. E as imagens faz parte dessa simbologia também. Tá bom? Obrigado pela sua participação também, meu irmão. E a vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, tá? É isso aí. A André, ela manda um texto aqui para você em agradecimento. E eu só vou deixar a postagem aqui dela no programa como o texto. E aí depois eu te passo em off para você ler, ok? Ok, perfeito. Obrigado, viu, minha irmã? Eu vou ler com calma aqui. O Fábio Portela. Gostaria de saber se é possível um baiano trabalhe cruzado com Exu e em uma gira que não é de esquerda. E o mesmo conversar e falar alguns palavrões. Olha, não é porque é Exu que tem que falar palavrão, né? Aí eu não sei exatamente o contexto do que aconteceu aí. Eu não posso te dizer. É possível. Assim como é possível haver um trabalho paralelo do baiano com o cangaceiro, que alguns desconhecem, que é a linha negativa ou a linha absorvedora dos boiadeiros e baianos. Então algumas casas não classificam necessariamente isso que nós abordamos até no estudo doutrinário bandista, que é a linha de esquerda de cada linha, né? Então os caboclos têm lá os caboclos feiticeiros ou quimbandeiros, os pretos velhos também têm essa linha de caboclos quimbandeiros ou feiticeiros, que alguns chamam de africanos. Os marinheiros têm os piratas, que algumas casas também nem conhecem, que também, enfim, é pouco disseminada essa informação.
Os baianos e boiadeiros têm os cangaceiros, enfim, cada linha tem o seu polo negativo. Antigamente se costumava dizer, hoje o baiano está virado. Né? Ou então diziam, hoje nós vamos virar a gira de baianos. Isso é muito antigo, é muito tradicional. Nos anos 70 a gente ouvia muito falar isso. De estudos que eu tenho e de pessoas que a gente conhece dessa época, costumavam dizer exatamente isso, né? Que os baianos trabalhavam virados em alguma gira. E na verdade é que os baianos trabalhavam sob a irradiação dos cangaceiros e dava uma densidade maior para o trabalho. Mudava-se algumas características na incorporação. Não necessariamente é um Exu, não que não possa ter a presença de um Exu, mas a linha de baianos tem uma linha absorvedora, que não são os Exus necessariamente. Tá? Aí o que aconteceu aí, especificamente, eu não sei dizer. O palavrão é uma coisa que não classifica Exu. Não é porque falou um palavrão que está dizendo que é um Exu ali. Né? Exu nem necessariamente tem que falar palavrão. Essa é uma crença que alguns lugares têm. Porque é o povo da rua fala palavrão. Eu, Alan, não gosto de falar palavrão. Então, quer dizer, eu acho feio. Então não é uma coisa que... Não é que eu sou todo certinho também, né? Mas eu tô dizendo assim, eu não se adequa a mim, até porque o terreiro para mim é um ambiente familiar. Sim. De crianças, de senhoras e... Independente da linha, né? E ninguém é obrigado, né? Você chega num lugar e fala, toma no, né? Aí é uma coisa que eu acho meio feinho, né? Verdade. Uma coisa é você tá no meio de amigos e uma brincadeira e tá todo mundo aberto a uma brincadeira. Outra coisa é você tá no terreiro de um bando, um ambiente religioso onde as pessoas estão rezando. Sim. É uma coisa que não sei. A gente já teve até comentários de ouvintes anteriores que falavam que o guia chamava o consulente de corno, né? É corno e vaca, né? Chamava todas as mulheres da assistência de vaca e os homens de corno. Nossa. Se eu tô na assistência, a entidade me chama de corno, eu falei, tudo bem, fica aí que eu tô indo embora. Obrigado, mas você que precisa de ajuda, senhor. Não, mas é um desrespeito. Não adianta. Uma coisa é, de repente, a entidade brincar com alguém, vamos supor que ela venha falar, mas com alguém que tem abertura pra isso. Sim. Outra coisa é ela falar com um desconhecido, chegar no meio da assistência e falar, seus cornos, suas vacas. Né? Pelo amor de Deus, é ridículo. Me sentiria ofendida, realmente. É lógico que eu me sentiria ofendido. Uma coisa é você falar com alguém que tem liberdade pra brincar com você, outra coisa é uma pessoa estranha falar isso pra você. Então, menos, né? Essas coisas assim a gente tem que pensar bem, né? O Ricardo Dutra, ele manda um boa noite e diz, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Acho incrível sua dedicação para com o discernimento espiritual. Minha dúvida é relacionada aos orixás quando incorporados. Já ouvi diversas definições em relação a isso. Pessoas que dizem que o orixá está em terra é um falangeiro, outros dizem que é uma faísca do poder daquele determinado orixá. Assim, gostaria de saber sua opinião a respeito disso, pois eu mesma ainda não formei a minha própria. Obrigada e axé. Então, é muito complexo esse assunto, porque conflita com as crenças de quem está nos ouvindo, né? Então, nosso objetivo não é confundir. Mas eu vou falar o que nós entendemos como a incorporação do orixá. Eu não entendo que tem um homem ali ou uma mulher do lado. Um ancestral africano, necessariamente, ali encostado do lado. Isso nem na Umbanda e nem no Candomblé. Todos nós, de alguma forma, temos em nós a essência do orixá. Nós temos aquela vibração viva e pulsante em nós. No momento em que nós vamos realizar uma conexão com o orixá, uma incorporação daquele orixá, essa nossa essência se liga à fonte maior, à fonte do orixá, e nos leva ao transe. Essa vibração. Então nós entendemos o orixá como uma vibração, como uma energia muito intensa, que leva o indivíduo ao transe. Tá? Como eu disse, é difícil de entender, mas nós não entendemos como um homem e nem como uma mulher naquele caso, diferente do guia espiritual. O guia se trata de um homem ou de uma mulher do lado da pessoa. Aí as pessoas me perguntam, Alan, mas se não é uma pessoa ou orixá, como que ele dança? Como que, por exemplo, Ogum é um guerreiro e ele faz postura de um guerreiro e na dança ele batalha e tudo mais. Por que ele faz isso? Porque é um arquétipo, porque já existe uma forma, já existe um formato, já existe uma estrutura criada dizendo Ogum é isto. Ogum foi guerreiro. Quando Ogum incorpora, ele guerreia. Por isso que nunca faz diferente, porque é um formato. Veja, mesmo nas casas de candomblé em que o Iaô é iniciado, ele passa um período ensaiando o que o orixá vai fazer. Por que ele ensaia o que o orixá vai fazer? Porque não se trata de alguém que sabe o que vai fazer, o orixá. O médium precisa saber o que essa energia vai produzir nele. Ele precisa assumir o arquétipo.
Quando ele entrar em transe, a consciência dele ou o inconsciente dele precisa saber o que vai acontecer. Senão não acontece. Então, por isso que no candomblé, por exemplo, se ensaia a dança do orixá e tudo que o orixá vai fazer na saída do médium, do Iaô ali. Então, na Umbanda, é o mesmo conceito, né? A gente sabe o arquétipo, é um guerreiro que está ali. Ela vai trazer essa sensação de batalha, de guerra, de intensividade para o médium, né? E aquele arquétipo vai ser incorporado. Enfim, então não se trata de um homem e de uma mulher, é uma energia. Nós falamos disso também no estudo doutrinário umbandista, quando falamos de incorporação, mas, enfim, ainda assim é uma coisinha um pouquinho difícil de entender, mas é isso, tá? Obrigado pela sua participação. E falando inclusive do estudo doutrinário umbandista, agradeço a quem foi, né? Iniciamos uma turma agora no dia 1º de agosto, e a coisa boa que eu tenho para falar para vocês é que até dia 8 de agosto dá para entrar. Com certeza. Hoje, dia 4, nós temos 4 dias aí para vocês se inscrever e reservar a sua vaga. Ainda temos algumas, se você é muito bem-vindo. De repente, você também, eu me inscrevi e não fui. Porque teve uma pancada de gente que não foi. Me inscrevi, tinha uma preguicinha no sábado, tava muito sol. O sol tava gostoso. Fui pra praia. É verdade. Fui tomar um açaí, tomar um sorvete no shopping, esqueci do curso. Tudo bem. Vai lá que até dia 8 dá pra entrar. Depois, a próxima turma, só em março do ano que vem. É isso não aí. tem como entrar no meio do ano, gente. Porque às vezes as pessoas falam isso. Eu me inscrevi no começo, tá, mas eu não consegui, mas eu queria começar agora. Não tem como. Então aproveita para entrar agora, você não perde o conteúdo, se entrosa com o sistema que a gente já está abordando e, enfim, tenho certeza que vai contribuir muito com o seu crescimento. Dia 8 de agosto nós vamos falar de dogmas, tabus, mitos dentro da Umbanda e vai ser enriquecedor para você. Sábado, dia 8, a partir das 13 horas a aula, das 13 às 15. Informações e reservas no site casadelei.org.br casadelei.org.br. É isso aí. A Miriam, ela mandou boa noite e diz: Alain, a minha dúvida é sobre Exu Mirim. Eles são sempre bagunceiros e mal-humorados ou não necessariamente? Pois percebi que alguns deles são até bem alegres, como se fossem herês. Obrigados aos dois. Então é uma característica de Exu Mirim ser mal-humorado. Mas isso é real, né? Também é um assunto difícil de falar. Sexta agora a gente tem gira de Exu Mirim, né? Por acaso aí, fica o convite para vocês. Mas tem alguns Exus Mirins que tem uma impressão de, não queria ter vindo. Não queria ter incorporado. É interessante isso, porque isso já aconteceu até comigo quando incorporei Exu Mirim, essa impressão que eu tive no começo, a sensação que ele não queria estar ali, mas eu já vi isso em outros médiums também. Mas é uma característica, eu não tenho como explicar necessariamente isso, tá? Mas é uma reação que o mistério Exu Mirim provoca em alguns momentos. Não se trata de moleques de rua, eu preciso só afirmar isso. Não se trata daquele menino abandonado, ou que cheirava cola, ou que batia carteira, ou que morava na favela e sofreu abandono da sociedade. Não. Não se trata dessas crianças. Existe o livro Exu Mirim, do Rubens Saraceni, muito interessante. O único que eu conheço que fala do assunto. Quem quiser ler e saber mais, eu acho que é uma dica aí para vocês. Tá? É isso aí. Mas não se trata daqueles meninos de rua. Bom, vou passar aqui do Maurício, ele manda um boa noite e diz: queria tirar uma dúvida que não consigo entender. Dentro do ritual de coroação na Umbanda, qual a necessidade do corte do galo e a necessidade de se aplicar o sangue no médium? Ele diz coroação na Umbanda. Sim. Então, cada casa vai seguir um procedimento, né? Algumas casas fazem a coroação, batizado, iniciação, consagração, os nomes que dão, mas aquilo é importante para os médicos que fazem parte daquele processo, né? Agora, usar do sangue, da feitura, do sangue, do corte, do animal ali, eu não sei necessariamente a necessidade disso. Assim, com sinceridade, eu entendo que cada casa tem o seu procedimento, seu ritual e o que é importante para a casa. Agora, sacrifício animal dentro da Umbanda, eu discordo e não acho necessário. Tá? Agora, por que a casa faz, eu não sei. Não sei o conceito que eles têm ali atrás, por trás do uso desse elemento. Não que seja impuro, eu sempre falo isso. É que na Umbanda não é fundamento. Então, se na Umbanda não é fundamento, não importa a vertente, na Umbanda não é fundamento. E a partir daí, então, não posso nem opinar. Tá? Obrigado pela sua participação, viu? Mas assim, a coroação tá certo, cada casa faz uma coisa e é muito importante para o terreiro e para os médiuns. Os médiuns às vezes esperam um ano inteiro para ser coroados, né? Porque aquilo representa uma iniciação, uma aceitação do mesmo na comunidade, traz uma impressão de fortalecimento energético, espiritual também, de evolução.
Enfim, existem vários conceitos por trás. E são importantes, cada casa segue o seu ritual. Agora, o sacrifício em si, não concordo. Bom, aproveitando falando de ritual, então, o Eduardo Fukuhama, de lá do Japão, manda um boa noite e pergunta: a Umbanda é a religião brasileira. Já ouviu falar sobre Carlos Bubi? Pedia terreiros no exterior para cantar pontos em português, por motivos de sintonia. Após a abertura normal em português, passei a utilizar mantras budistas e tibetanos durante o trabalho com a linha japonesa. E me falaram que isto não é Umbanda. Será que é obrigatório o uso de pontos em português? Então, o Carlos Bubi faz um trabalho inquestionável, né? Não posso nem citar. O Carlos Bubi é incrível o trabalho dele, né? Evidentemente. O que eu posso aqui opinar é sobre como nós interpretamos essa questão, né, de cantar pontos ou rezas em outros idiomas. Agora, sim, você está no Japão, certo, a Umbanda é uma religião brasileira, e eu acho interessante, sim, um resgate da cultura brasileira, mesmo fora do Brasil. Assim como o Candomblé é uma religião afro-brasileira. Eles buscam resgatar a tradição, a filosofia, o dialeto iorubá, ou da tradição, então, que eles estão resgatando. Tanto que no Candomblé é tudo falado em iorubá, normalmente, né? As rezas, os cânticos. Por quê? Porque é um resgate. Então, não acho que seja diferente dentro da Umbanda, nesse contexto também, de resgatar as características do Brasil. Mas é claro, se você está no Japão, os guias vão incorporar falando japonês. Porque as pessoas dali têm que entender. Os cânticos você pode inserir, né? Cânticos ou rezas, orações ou mantras, daí onde você está, porque é uma questão também de entreter as pessoas daí, de envolver também as pessoas daí. Não existe isso não é Umbanda. A Umbanda tem vários pontos de vista, várias vertentes, é possível uma modificação e adaptação para cada necessidade, cada comunidade, cada região. Então, ninguém pode dizer para você, isso não é Umbanda, necessariamente, tá? Existem coisas pontuais que não representam a Umbanda, que não estão dentro do contexto, como sacrifício animal. Por quê? Porque o caboclo das 7 encruzilhadas, quando incorpora, ele fundamenta isso, dizendo, na Umbanda não haverá sacrifício animal. Ele determina que não haverá. Ponto final. É um fundamento e nós seguimos. Agora, o que você pode adaptar nesse sentido, aí de musicalidade, orações, é você que faz. Você que opina por isso daí, tá? Porque você sabe a necessidade da sua casa, do seu grupo. Então você pode fazer o que você quiser aí. Ele deixou até uma observação, Lan, que ele faz isso na linha dos japoneses. Então, tá certo. Tá. Desconsidera, meu irmão. Assim como a gente sabe que no Japão existe a linha... Está aparecendo em alguns lugares, linha dos samurais. Você vai, por exemplo, na Bahia não tem a linha dos baianos na Umbanda. Existe a linha dos encantados, na maioria dos casos. E, enfim, existem lugares que não tem a linha dos baianos, mas tem a linha dos mineiros. Então, quer dizer, é uma questão regional também. A Umbanda absorve muito das características e cultura de onde ela está sendo manifestada. Então, meu irmão, toca pra frente isso daí, tá bom? Um abraço e muito obrigado aí pelo carinho da audiência. O César Sidney, ele mandou uma boa noite a todos. Muito boa a explanação. Gostaria de saber do sacerdote Alain o que ele acha sobre oferenda aos caboclos, sacrifício de animais ou oferendas de frutas. E depois ele pergunta, depois ele comenta que depois que ele começou a seguir o Casa de Lei, que ele passou a ver a Umbanda de uma outra forma. Legal, obrigado pela sua participação. Bom, na verdade, o sacrifício animal que eu acabei de falar, agora oferenda para caboclo, tá tudo certo. As frutas lá e já era, né? Faz as frutas conforme você quer, deseja, sabendo o princípio daquilo, entender que a oferenda ela é uma manipulação de energia, que essa energia vai se converter ao seu benefício, do ambiente ou das pessoas, entender que o caboclo não vai comer a fruta, entender que a fruta não vai quisilar nada, entender que se você deixar na natureza você tem que recolher, essas coisas. Se você entender isso, você pode fazer o que você quiser com a oferenda ali, tá? Agora só o sacrifício animal não faz parte da nossa religião em hipótese nenhuma, tá bom? Obrigado pela sua participação também, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui no Face, as mensagens, nossa, várias mensagens. E os e-mails também, viu? Eu tô olhando aqui a caixa de e-mails, não para de chegar e-mails grandes. Fiquem tranquilos, se eu não responder a sua pergunta hoje, será respondida com absoluta certeza, ou na quinta-feira nos vídeos, que
Eu vou começar a fazer vídeos de perguntas e respostas mais longos, como eu fiz a última semana, até de 20 minutos talvez. E na terça-feira que vem também a gente responde a sua pergunta. Fique em paz aí, tá? Deixa eu ver. Giovanni mandou um boa noite e disse que o programa está ótimo. Mandou um forte abraço. Que bom que você acha isso. Obrigado, viu, meu irmão? Mara Lúcia, boa tarde. Gostaria de saber, ela mandou à tarde. Gostaria de saber se um Exu que trabalha num templo como chefe de casa pode ser preso. Ela mandou essa pergunta por conta do vídeo. Sim. A Exu e Pombagira amarrados. Então ela diz: gostaria de saber se um Exu que trabalha num templo como chefe de casa pode ser preso por outros Exus que querem afastá-lo para que possam dominar esse templo. Deu pra entender? Isso é um filme, hein? Então, deu pra entender? Deu, isso é um filme. Dá pra fazer um filme com essa situação aqui, Mara. Vamos, um curta dá pra fazer. Dá. Não, então, na verdade, assim, é uma visão equivocada sobre os Exus aí, né? Isso não pode acontecer, em hipótese nenhuma. Se você perguntou é porque alguém te disse. Você ouviu em algum lugar. Isso não existe. O Exu vai lá, imagina o Exu passando na rua e fala: bom, eu vou roubar o Casa de Lei. Aí ele vai amarrar o meu Exu e vai se tornar o dono da casa agora. Não funciona desse jeito. A espiritualidade não é uma bagunça assim, e os Exus não guerreiam entre eles, né, para tomar as coisas. O Casa de Lei, ou um templo que seja, conduzido por um mentor espiritual, seja qual que for, vamos imaginar um Exu, ele tem uma responsabilidade, portanto, não é um reino, né, não é um reinado, não é um castelo, né, não, aquelas coisas antigas que a gente via em que determinado reinado combatia com outro para tomar o seu povo. Não é isso. É um compromisso espiritual de evolução. Uma outra entidade vai querer assumir um BO? É a realidade. Não funciona desse jeito. Não é um reinado, é um compromisso, é uma parceria. Né? É isso que é um terreiro de Umbanda junto com as entidades, os sacerdotes e as entidades. Então essas coisas assim, olha, é inacreditável, viu? Que não que é o seu caso, mas que alguém tenha dito isso. Tá, Mara? Não existe, tá bom? Isso em hipótese nenhuma. Obrigado pela sua participação. A Sirlene mandou uma boa noite aqui, diz: eu tenho uma dúvida. Gostaria de saber se pode ser trabalhado com Exu e Pombagira a qualquer hora do dia, ou se é só a partir de um tal horário. Deixa eu ver, tenho mais uma dúvida. A mulher pode trabalhar com Zé Pilintra? Obrigada. Com certeza. Mulher pode trabalhar com Zé Pilintra, Exu e qualquer outra entidade. É claro que algum terreiro pode dizer que não, tudo bem, mas seu Zé Pilintra vai se manifestar e pode até falar assim: olha, eu sou só o Zé, se o terreiro não aceitar que ela trabalhe com o Zé Pilintra. Enfim, mas pode sim, não vai influenciar em absolutamente nada, negativamente falando, tá bom? Obrigado pela sua participação, minha irmã. Só para reforçar aqui, o Félix, eu não sei se foi respondido a semana passada ou se ele é outra pessoa. Ele diz que onde ele mora não tem como frequentar o centro frequentemente, pois é difícil o acesso. Tenho um congá em casa, sendo minhas velas, faço minhas firmezas. Por ser um apartamento, tem algum problema? Devo continuar com as minhas orações? Algumas outras perguntas, e parabéns por levar a nossa bandeira da Umbanda com tanto respeito e serenidade de sempre. Axé. É o Félix. Axé, Félix, obrigado. Bom, não tem problema nenhum, tá? O fato de você ter as suas firmezas no apartamento. Mantenha aí e foco nos resultados. Vai buscar o que é melhor para você, sem preocupações, sem dogmas, e vai ser feliz, tá bom? Obrigado pela sua participação, viu? Lucas Menezes, boa noite, Alan e Vânia, parabéns pelo programa, aprendendo cada vez mais. Axé. Douglas também, estamos a postos, prontos para estudar. Gilson, boa noite, Alan e Vânia, estou gostando muito de acompanhar vocês na rádio, tira muitas dúvidas de nós iniciantes, agradeço a vocação de vocês. Silvia, boa noite, apostos para novos conhecimentos. Fernanda também, Fernanda do Templo, né? Na escuta, beijos, beijo Fernanda, Fábio, família, e a todos os nossos irmãos, filhos do Templo também que estamos ouvindo aí, estamos juntos. A Mila, ela manda um boa noite, diz que está super feliz pelo programa. Eu também. E que gostaria de saber se a pessoa pode fazer com a palha da costa o seu próprio contregum. E se sim, como se faz? Então, na verdade, para quê? Né? Se você não sabe como faz, você também talvez não entenda o conceito do contregum. Então, assim, é desnecessário de eu dizer isso. Porque a gente às vezes acha, né, e por crenças até do culto afro-brasileiro, porque o contregum
é presente no culto afro-brasileiro. Algumas casas de Umbanda até usam. Mas o que é o contregum? É um objeto, vou colocar um objeto que é consagrado para impedir que eguns te influenciam, se aproximem de você. Isso é um contregum. Agora, eu vou ser sincero para você, dentro do meu conceito, um contregum não afasta eguns, necessariamente não impede que eles se aproximem de você, ou espíritos sofredores, ou ainda além, espíritos obsessores. São afinidades vibratórias que aproximam espíritos de nós. A pessoa pode ter um contregum e vai continuar tendo o espírito do lado dela. Tá? Então, assim, entende o conceito disso e se você faz parte de uma casa espiritual e qual que é a necessidade disso. Porque as pessoas, às vezes, têm a mania, minha irmã, não sei se é o seu caso, mas assim, você diz, nossa, sabe o que é? Eu tenho ficado doente com tanta frequência, eu tenho me sentido tão fraca, tão desmotivada, tão para baixo. Aí alguém diz, você está precisando de um contregum, porque você deve estar com o egum aí do seu lado. Aí você já vai buscar o que é um contregum e como que eu faço. Enfim, é assim, se você não faz parte de uma casa e, enfim, tem uma real necessidade dentro do fundamento que você segue, não tem por que ter um contregum, tá? É natural que a gente, na vida, tende a buscar alternativas para nos proteger. Então eu quero buscar todas as formas que eu tenho para me proteger. Então eu faço uma oferenda, eu faço ritual, eu faço o contregum, eu faço práticas diversas para me manter fortalecido. Né? Mas o que aproxima espíritos de nós, vou repetir, afinidades vibratórias. Tá? O que você pensa, o que você sente, o que você é, vai fazer você ter as companhias ao seu lado aí. Tá bom? Porque seria injusto se fosse o contrário. Você é uma pessoa bacana e vai ter um monte de monstrinho do seu lado? Não, né? Então não é... Bacana que eu digo é equilíbrio energético, né? Bacana não como pessoa só. Mas eu digo equilíbrio energético. Então, afinidades vibratórias aproximam ou afastam de nós espíritos sofredores, tá? Obrigado pela sua participação. Simone Menezes, estamos na escuta. Eu e a Vânia Breda, obrigado pelo aprendizado. Obrigado, você e a Vânia, viu? Sejam bem-vindas sempre. O Lucas manda um boa noite, diz que está acompanhando a rádio há pouco tempo e ele é novo na Umbanda. Seus vídeos são muito bons, Alain. Quero saber por que Exu 7 Estrelas não vem tão seguido em uma casa eclética de caridade. Abraços, axé a todos os irmãos. Tá, mas comparado a quê? Né, ele não vem comparado a quê? Porque você tá usando como embasamento para a pergunta alguma referência que você tem, alguma vivência. Então, para mim, não tem nenhum impedimento o Exu 7 Estrelas vir numa casa de caridade com frequência. Vai dele trabalhar num terreiro realmente. Aí não tem nenhuma uma crença sua baseada em alguma coisa, tá? Se você quiser explicar mais aí, a gente pode conversar sobre isso. Tá bom? A Janaína, ela manda boa noite a todos e gostaria de saber se tem algum problema em morar em uma casa que já foi um terreiro. Boa pergunta. Interessante. Todas as perguntas são boas, mas essa pergunta é interessante. Eu não necessariamente acredito que tem um problema. Agora, eu penso o seguinte, se a casa foi um terreiro e o terreiro fechou ou se mudou, e imediatamente aquele ambiente foi fechado, né? É um portal que está aberto e no momento que há uma interrupção do objetivo daquele espaço, naturalmente que ele é fechado. Tá? As pessoas às vezes acham, e se tiver coisas enterradas lá, tal. Você pode pedir, o que você pode fazer às vezes imagino que você sendo da Umbanda, peça um guia espiritual, olha, tem como o senhor ou a senhora dar uma olhada para mim na casa, se está tudo em ordem, está em equilíbrio, se eu preciso fazer alguma coisa. Né? Porque eu tenho que pensar o seguinte, acabou o período do terreiro naquela casa, não existe mais. Naturalmente que o terreiro é retirado daquele ambiente, até porque não é justo com você. Não é justo você morar em um lugar que foi um terreiro e você se prejudicar por isso. Tá? Existem pessoas que moram no cemitério lá, o caseiro do cemitério, e não tem a vida dele destruída. Né? Algumas pessoas poderiam dizer, mas aqui no meu terreno foi um cemitério de índio. As pessoas às vezes falam, é que nem falam de Alphaville aqui em São Paulo, falam que Alphaville era um cemitério de índios, né? Não sei se é verdade, mas tem gente que fica preocupada. Meu Deus, será que a energia lá é pesada? Será que tem alguns lugares que dá para perceber? Não, um coveiro mora no cemitério, às vezes, o caseiro lá do cemitério é feliz da vida, às vezes. Né? Porque a gente estava conversando lá com a Mônica, lembra? Sim. O Maçaneta. Tem um caseiro ali do cemitério da Formosa. Acho que é isso. Que é o Maçaneta, o apelido dele. O cara é uma figura feliz da vida, realizado e tá lá, cheio de espírito em volta. Não sei quantos anos, né? Então não é uma coisa que vai te influenciar, né? Enfim, se tem ou não problema na casa, se tem ou não alguma coisa espiritual, é uma questão aí de buscar com uma entidade uma orientação. Mas eu acredito que não, tá? Não tem problema nenhum você morar em um lugar onde já foi um terreiro.
Tá? Só para concluir, durante um tempo na minha casa, eu realizava giras. E era um terreiro. Depois não foi mais giras e virou um quarto. Então, quer dizer, o ambiente. E aí é uma questão de não atrapalhou em nada, né? Fechou o ciclo, fechou o período. Eu não fiz nenhum ritual para isso. Simplesmente não foi mais. Não é mais, fechou o ciclo, acabou. O Anderson, ele manda um boa noite e diz que escuta muito a expressão corpo fechado. O que seria isso? E qual a diferença na Umbanda e na Quimbanda? Ah, não. Não. Entre Umbanda e Quimbanda. São cultos diferentes, né? São cultos diferentes, completamente diferentes. Eu soube que o Edmundo Pelizari vai ministrar um curso aí de Umbanda e Quimbanda na internet. E recomendo que quem tem interesse de fazer faça, porque o Edmundo é massa no assunto. Ele é bom pra caramba. Agora... qual foi a outra pergunta? A primeira? Corpo fechado. Então, corpo fechado também é uma crença antiga em que você realiza um ritual, ou que você tem o corpo fechado, você é iniciado, você é consagrado, você tem uma proteção específica e que nada de mal vai pegar em você. Você tem um corpo fechado. Também são crenças. Nós não acreditamos exatamente no corpo fechado. As pessoas podem estar falando, nossa, eu não acredito em nada. Que essas coisas irracionais eu não acredito muito. Que dependem muito de uma fé. Né? Porque eu tenho um corpo fechado. Tá, atravessa na rua de olho fechado pra ver se você tem um corpo fechado. Você vai ser atropelado. Entra lá na favela da Rocinha. Você vai, se você não for conhecido ou tiver um porquê de estar ali, você vai tomar bala. O Alan falou umas coisas que se a gente estiver estudando um programa triste, a gente sai dando risada. Não, mas eu tô falando que é uma realidade. A gente precisa entender, eu sou muito racional nesse sentido. Eu entendo que alguns lugares ainda colocam isso. Eu posso até fazer parte de um processo de fechamento de corpo, mas eu não tenho que dizer que a partir daquele momento nada vai mais acontecer comigo. Sim. É um equívoco. Verdade. E é uma ilusão. Porque muitos umbandistas estão frustrados, muitos quimbandeiros estão frustrados, muitos candomblecistas estão frustrados, porque vivem de ritual e as suas vidas não mudam e vivem cheios de problemas. Porque o ritual não resolve. O ritual não te protege. É você. É quem você é. É a sua estrutura que te protege. A parte espiritual é um conjunto de coisas que complementa quem você é. Aí não pode haver uma ilusão. Tem que ser racional. A nossa fé precisa ser com o pé no chão. Dizer, poxa, isso daqui para mim não faz muito sentido. Então, assim, o caso do corpo fechado, eu conheço lugares que fazem na quaresma, fecham o corpo, fazem trabalhos bem legais e bem complexos em alguns casos. É bacana porque faz parte do ritual. Mas eu tenho que entender que isso não necessariamente elimina da minha vida os problemas e possíveis imprevistos, né? Acidentes e tudo mais. Tá? O Contregum, como eu disse. Esses lugares que usam, existem lugares que usam. Normal, o que eu tenho que entender é que não é necessariamente o Contregum que vai afastar o Egum. Porque a pessoa está com o Contregum e está no boteco enchendo a cara. A pessoa está com o Contregum e está lá falando da vizinha. A pessoa está com o Contregum e está batendo na mulher. A pessoa está com o Contregum e está saindo contra os homens que sendo casada. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. E disso que eu estou falando. Então, o Contregum não adianta nada se você não for bacana. Com certeza. O Lucas, ele complementa aqui em relação aos Exus, né? Que ele falou Exu 7 estrela, né? E ele fala a incompatibilidade da energia do médium com ele. Que não se vê com tanta frequência. Aí ele se refere à incompatibilidade do médium com ele. Lembrando que ele tem pouco tempo na Umbanda, né? Então, aí, não sei se ele é o seu Exu de trabalho, aí é uma coisa muito pessoal também. Né? Se for o seu Exu de trabalho, ele vai se apresentar conforme a sua necessidade. Se não for o seu Exu de trabalho, ele talvez venha só para realizar uma situação, venha para fazer algo muito pontual. Né? Mas, enfim, eu não consigo te dizer daqui, né? Assim, sem ver a situação, sem entender exatamente o que está acontecendo. A pessoa que está aí te dirigindo pode te dar uma orientação mais precisa quanto a isso. Tá bom? Mas pode acontecer especificamente com você, com um indivíduo específico, dizer o Exu não vem com frequência. Aí tem um porquê por trás. Certo. E se for a questão também que ficou meio vago, de ser em mim, em você, no fulano, no ciclano, aí vai por cada Exu e cada um que trabalha com o seu determinado Exu, né? Posso passar outro aqui? Pode. O Zé Caraújo, ele manda um abraço, manda uma boa noite e diz: parabéns pelo trabalho ao qual desenvolve com
seriedade e humildade para com todos. Vou sempre no Casa de Lei, sou fã de vocês. Parabéns. Pergunta: a mediunidade em família, em seu entender, é uma questão genética ou kármica? A questão é genética ou kármica da incorporação? Genética não necessariamente é. Claro, faz parte, né? O médium não é médium por acaso. Todos são médiuns. A questão é que nem todos têm essa faculdade desenvolvida ou capaz de se desenvolver, né? Na proporção necessária para um trabalho, um contato mediúnico, ou para mediar o plano espiritual. Agora, eu não considero isso um karma, necessariamente, né? Eu não sei também a visão que você tem sobre karma. Eu considero, sim, que é uma oportunidade de resgate. É uma necessidade e uma oportunidade. Poderia julgar isso como um karma, dizendo que é um resgate, faz parte do nosso processo evolutivo e é necessário para essa situação que nós estamos vivendo? Sim. Poderia dizer que é karma, porque karma me dá uma impressão de peso, né? De fardo. De obrigação, né? Então, eu não gosto de usar esse termo para a situação, mas está, sim, a mediunidade atrelada com a necessidade evolutiva do indivíduo. Você não é médium por um acaso. Você tem o livre-arbítrio para seguir ou não a sua caminhada, né? Mas, com certeza, a mediunidade hoje vem para te impulsionar, para te ajudar mais ainda nesse seu processo. E aí é você aproveitar, dizendo, bom, se eu sou médium não é por acaso, vou fazer bom uso disso e vou evoluir com isso. Tá? Mas você tem a opção de falar, não tô afim. Aí o que vai acontecer do outro lado, não sei te dizer. Mas com certeza você é médium porque você precisa ser médium. Sim. A Priscila manda um boa noite e diz que gostaria que você explicasse qual a diferença entre Omolu e Obaluayê. Então, é outro tema bastante complicado, porque alguns terreiros e alguns que estão me ouvindo podem dizer, mas Omolu e Obaluayê é o mesmo orixá. Ok, isso é normal. Mesmo na África, se a gente for ver, Omolu e Obaluayê, às vezes é o mesmo orixá dentro da mitologia e às vezes não. Às vezes a gente vê Obaluayê sendo o mesmo que Omolu e o mesmo que Xapanã. E às vezes a gente vê sendo Xapanã um orixá, Omolu outro e Obaluayê outro. Enfim, é um assunto que varia muito de pontos de vista. Nós aqui na casa tanto cultuamos quanto ensinamos que existe orixá Obaluayê, fazendo par com Mãe Nanamburuquê na sexta linha de Umbanda, o trono da evolução, e Pai Omolu fazendo par com Mãe Iemanjá na sétima linha de Umbanda, trono da geração. E aí Pai Obaluayê é o senhor das passagens, da transformação, da evolução, e Pai Omolu é o senhor da morte, do fim, dos términos, dos encerramentos. Então, são coisas diferentes, energias diferentes. Até a incorporação desses orixás é diferente. Alguns falam, mas na minha casa a gente cultua como o mesmo orixá. Perfeito, mas são vibrações diferentes. Muitas vezes, uma gira em que se está tendo Obaluayê incorporado, nessa casa que cultua os dois como o mesmo, fica evidente para nós que sabemos diferenciar quem está incorporado de Obaluayê e quem está incorporado de Omolu. São várias as características que demonstram qual que é a vibração que está naquele momento envolvendo o médium. Tá? Mas também não tem problema cultuar como o mesmo, tanto faz. Né? A espiritualidade, como eu já disse, se adapta à crença de cada um, tanto faz. Né? O orixá era cultuado de uma forma na África, veio de outra forma no candomblé e veio de outra forma na Umbanda. E amanhã vai ter alguma outra religião que talvez cultue ou faça referência ao orixá, que vai ser diferente também, e aí vai ter outra que vai ser diferente, o orixá sempre, a vibração sempre vai se adaptar. Porque no final, a gente só precisa crescer. E o orixá sempre vai nos proporcionar isso, se adaptando à nossa necessidade. Não existe o certo e o errado. Existe a necessidade de cada um. Vou passar aqui a Edilenes, de lá do templo, a médium. Boa noite. Como todas as terças, estamos aqui ouvindo o programa. Eu e o Edson queremos agradecer todas as oportunidades de aprendizado. Um beijo para você, Alain e Vânia. Beijo para vocês também. Obrigada. O Fernando. Alain, poderia me responder em quanto tempo o médium que se inicia na Umbanda tem que fazer o primeiro amaci? Aí ele mandou perdão, boa noite. Boa noite, meu irmão. Obrigado pela sua participação. E para que serve também esse amaci? Então, só complementando. Aí é outra coisa, depende da casa, né? É interessante a gente que está aqui na rádio, fazendo os comentários, respondendo as perguntas, a gente tem que ser, em alguns momentos, bem imparcial.
porque eu falo baseado no que nós fazemos, mas eu tento ser o mais genérico possível para você não ficar confuso e entender que o que você faz na sua casa é certo também. Não é que eu fico, às vezes, em cima do muro nas respostas, mas é porque a gente tenta ser o mais neutro possível em alguns sentidos. Então, cada casa vai seguir o porquê do amaci. Né? Algumas casas fazem um amaci específico de um orixá para os filhos daquele orixá em algum momento do ano. Existem outras casas que fazem um amaci igual para todos os médiuns, uma vez por ano ou mais vezes. Existem casas que fazem o amaci para alguns orixás específicos para todos os médiuns, mesmo estes não sendo necessariamente filhos desse orixá, que é o nosso caso, por exemplo. Então, é uma necessidade muito da casa. Existe momento em que no começo do ano vai se fazer um amaci para Oxalá, existe um momento que vai fazer para Oxóssi, e todos os médicos vão receber esse amaci. Existe um momento que vai fazer para Ogum, existe um momento que vai fazer... E assim vai ser. É uma necessidade da casa, do momento, da corrente. Tá? O amaci, o que é? É um processo de fortalecimento energético para o médium. Então, algumas casas utilizam o amaci como consagração, outras somente como uma prática complementar de todo o trabalho, outras é uma iniciação, outras consideram batizado. Enfim, cada casa interpreta o amaci de um jeito. Tá? Não existe o amaci é isso. Eu posso dizer o amaci é isso na minha casa. Agora, o que é na casa do outro é complexo. Tá? Por exemplo, Zélio de Moraes fazia um amaci por ano lá na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, uma vez por ano, né, igual para todos os médiuns, em que os médiuns iam lá no fundo, lá na cabana de Pai Antônio, colhia algumas ervas e algumas plantas, que podia ser qualquer uma, pegava a bebida do seu guia e colocava lá no recipiente. E misturava tudo, as ervas que cada um pegou e a bebida de cada guia. E misturava tudo e aplicava na cabeça de todo mundo. Aquilo era feito na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, durante muito tempo. Não sei afirmar se hoje ainda é feita desse jeito. Mas... enfim, é diferente do que muitas casas fazem, né? Então, cada casa segue um procedimento muito particular e tem um porquê de fazer, tá? A Andréa Versola, ela mandou um boa noite, diz que está ouvindo a rádio, que gosta muito dos seus ensinamentos. Pede para mandar um beijo para o pessoal do Cantinho de Todos Nós, dirigente a Márcia. Manda beijo, por favor, estamos ouvindo a rádio. Olá, Márcia, mãe Márcia, um abraço para você, para a senhora, né? Sua bênção, seus mentores, guias espirituais. Obrigado aí pelos filhos da casa estarem ouvindo a gente. Um abraço para todos vocês. O Caio também mandou um beijo e diz: adoro Casa de Lei, todas as terças sempre escutando. O Caio é o nosso médium mirim de lá do templo, né? É isso aí. Um abraço para você, Caio, Stefânia Rosenildo também. Todos os médios da casa que estão vindo aí, um beijo para vocês. Falando em mirim, pessoal, mais uma vez, obrigada pelo programa, pela participação de todos. E quem puder, esteja na nossa gira de mirins, nessa sexta-feira. A partir das 19 horas, entregando as senhas. Elas permanecem sendo entregues até as 8h30. E a gira começa às 8 horas. Sejam todos bem-vindos. E até o programa que vem. É isso aí. E sábado... ainda é o último dia, na verdade, que dará tempo de você entrar no estudo doutrinário umbandista, ministrado por mim, e que ocorre semanalmente lá no Templo Escola Casa de Lei. Informações e reserva no site casadelei.org.br, casadelei.org.br. O curso ele ocorre das 13 às 15 e é aberto a todos, médiuns, ativos no terreiro ou não, tá? Isso aí, muito obrigado a você. Semana que vem, terça-feira, das 9 às 10 horas da noite, estaremos de volta aqui na Rádio Talks Aruanda. Sexta lá no Templo Escola, quem for, um abraço, espero vocês lá. E quem não for, também, espero semana que vem aqui na rádio. E nos vídeos do YouTube aí para você que assiste. Axé, que Pai Ogum nos abençoe e ilumine, hoje e sempre. Ótima semana para todos vocês. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse
www.estudaremcasa.org.br. Tão inventivo e pareceres contínuo